Você sabia? A Bíblia é o livro mais traduzido, distribuído, lido e pesquisado em todo o mundo. Ela é um conjunto de 66 livros, divididas em duas grandes partes. O Antigo ou Velho Testamento, escrito em hebraico, é composto por 39 livros. E o Novo Testamento, escrito em grego, que é composto por 27 livros. Como será que a Bíblia foi escrita? Quem será o autor? Quem será que escreveu? Os livros foram escritos entre 1500 e 1400 a.C. e 100 d.C., num período aproximado de 1600 anos entre o primeiro e o último escritor, Moisés e João Evangelista. Apesar de tantos livros escritos e poucas ligações entre os escritores, a Bíblia se mostra inerrante e infalível. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Foi ele quem inspirou cerca de 40 pessoas para escrever os livros. Alguns eram pessoas simples, outras estudadas, alguns eram profetas, pescadores e a maioria nem se conhecia. Cada livro foi elaborado em épocas distintas, sendo reunidos nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Os textos bíblicos foram escritos originalmente em hebraico, grego, com poucas partes em aramaico. Você sabia? A Bíblia foi agrupada por estilos literários, são eles: O Pentateuco, que significa livro de 5 volumes, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Estes fazem parte de Torá, o livro das leis para os judeus. Os livros históricos são formados por 12 livros que contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Os livros poéticos, 5 temas fazem parte desse grupo, sendo eles provérbios, poesias, cânticos e sabedoria. Os profetas maiores são 5 livros, são registros dos profetas sobre o povo de Israel. Mas os profetas menores são um conjunto de 12 livros, mas os profetas menores não são menores que os profetas maiores. Sim, porque tem menos capítulos que os profetas maiores. E no Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos, relatam o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. A história da Igreja Primitiva. Apenas um livro histórico. O livro aborda sobre a implementação da Igreja Primitiva depois do derramar do Espírito Santo e a expansão do Evangelho. O livro é conhecido como Atos dos Apóstolos. As epístolas ou cartas são cartas apostólicas direcionadas às primeiras igrejas, espalhadas no mundo antigo. São um total de 21 cartas. Evolução e Apocalipse. No caso, apenas o livro Apocalipse, escrito por João Evangelista, faz parte dessa categoria. A Bíblia é uma palavra de Deus, escrita para as pessoas inspiradas por Deus. A Bíblia nos ensina sobre Deus e como podemos ter um relacionamento pessoal com Ele através de Jesus Cristo. Ela também serve para confortar, guiar, curar e corrigir. O que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 a 22. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 e 17. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa foi a palavra que foi anunciada a vocês. 1 Pedro 1:25. Os beranos eram mais novos que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com grande interesse, e examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Atos dos Apóstolos 17:11. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Vocês estudam curiosamente as Escrituras porque pensam que nelas
vocês têm a vida eterna e são escrituras que testemunham ao meu respeito. João 5,39.